das avenidas da nossa capital. Alessandra Rodrigues, boa tarde, é com você. Boa tarde, Rodrigo Bonfim. No final da manhã desta segunda-feira, aqui em frente, né, a esse prédio bem movimentado, como você falou anteriormente, e segundo informações, pelo menos que nós colhemos com o Comando de Missões Especiais, até por meio do Tenente Coronel Onildo, ele nos informou que receberam essa informação no finalzinho da manhã de hoje, esse artefato suspeito. Houve já a desativação através de uma detonação, bem próximo, inclusive, aqui do Centro Pedagógico Paulo Freire. É óbvio, né, que para ser feito esse tipo de procedimento requer trajes de explosivo, né, que são roupas especiais para que, de fato, né, possa ter esse manuseio quando há alguma suspeita de algum artefato explosivo, e foi das proximidades aqui do local, né, um local seguro, a partir também de um cálculo de explosivo que é feito de distanciamento para desativação. Então, foi desativado já esse artefato suspeito que foi localizado aqui nas dependências da Universidade Federal do Maranhão. O pessoal do BOP, né, se encontra aqui ainda, inclusive fazendo todos os levantamentos em relação a esse fato. Nós vamos tentar, dentro de instantes, entrevistar o capitão Ávila do Esquadrão Antibomba do BOP, que se encontra aqui, para que ele possa, né, trazer outras informações sobre esse fato que aconteceu aqui na capital maranhense. Então, nós só estamos aguardando, Rodrigo, aqui para que ele possa entrar ao vivo conosco aqui na Rádio Mirante News e prestar mais esclarecimentos a respeito dos procedimentos que foram adotados até então em relação a esse artefato suspeito. Nós não podemos ainda garantir que se trata de um artefato explosivo, porque precisa passar de fato, né, por perícia, e isso é só posteriormente que a polícia, né, e as forças de segurança do estado do Maranhão podem afirmar. O que é feito após isso? Agora nós vamos falar, Rodrigo Bonfim, que o capitão Ávila do Esquadrão Antibomba do BOP, que trará outras informações a respeito desse artefato suspeito que foi encontrado aqui na Universidade Federal do Maranhão. Que vocês conseguiram levantar até então? Já foi desativado também, capitão? Boa tarde a todos. Inicialmente tratava-se de uma suspeita, né, um possível artefato explosivo. Mas com o andar das observações e da avaliação do cenário, julgamos mais cabível tratar como se fosse, porque esse é o padrão do esquadrão de bombas, né? Tratar sempre o objeto que está suspeito de ser uma bomba como uma bomba. Então o objeto foi removido aqui do estacionamento do prédio do Paulo Freire, aqui da UFMA, utilizando traje antifragmentação, braço robótico, foi levado para a área de mata da própria UFMA, e lá a gente instalou, junto ao explosivo, uma contracarga explosiva montada, né, pelo esquadrão, e como o resultado da explosão foi maior do que o esperado pela contracarga, leva-se mais ainda a crer que se tratava sim de um artefato explosivo, com a carga não conhecida, desconhecida até então, até porque o artefato se deteriorou completamente, não restando nenhum vestígio para a perícia, né, poder averiguar qual que seria esse explosivo. Levantando informação do histórico da situação, junto à segurança da própria UFMA, não havia nenhuma motivação aparente e nenhum autor possível desse ato, né? O que aconteceu foi a visualização do artefato, que foi passado para o esquadrão de bombas do BOP, a remoção e a destruição do objeto explosivo. Agora, capitão Ávila, aqui do BOP, né, o senhor mencionou que por conta da explosão que foi verificada aqui no momento da desativação, vocês não descartam a hipótese realmente que se tratava de um artefato explosivo. Isso, se tratava de fato de um artefato explosivo, dada a avaliação da explosão gerada, né? A gente monta uma contracarga, que a gente conhece quais são os efeitos dela, e quando esses efeitos são maiores do que os esperados, então a gente consegue ali conjecturar que se tratava sim de um artefato explosivo, pois houve uma soma na explosão. A explosão foi maior do que deveria ser da nossa contracarga. Agora, essa desativação, como o senhor bem mencionou, é um local seguro e é feito também a partir de cálculos, tudo de forma técnica. Isso, a gente leva para um local afastado de prédios, de bens e pessoas, certo? Tenta colocar o explosivo em um local de explosão, sua onda de choque seja direcionada para um seguro, certo? E tudo com uma contracarga calculada necessária para destruir aquele dispositivo, né? A gente não faz nem para mais e nem para menos, para não ter que voltar
e nem para causar algo maior do que deveria ser causado. Agora, trata-se de uma área federal e a Polícia Federal que deve dar andamento às investigações. O BOP, nesse momento, fará o quê? Um relatório técnico? Será feito um relatório técnico, será enviado para o comando da instituição, será feito também um release que será enviado ao nosso Centro Integrado de Operações de Segurança, que é o CIOPS, para que seja dado conhecimento da ocorrência, certo? E a partir de agora, o acompanhamento da situação será feito pela própria perícia da Polícia Federal, como você bem mencionou, trata-se de uma área de jurisdição federal. Então a perícia da Polícia Federal já se faz presente no local, fazendo os devidos levantamentos e tentando encontrar algum material, um vestígio do explosivo, para produzir aí uma investigação posterior e captura do autor da situação. Autores também, não pode se descartar, na verdade, que outras pessoas também envolvidas, capitão. Nessa situação o envolvimento é possível de todas as maneiras, né? Pode ser um autor, podem ser 2 autores, podem ser vários autores, pode ser cada um fez uma coisa e outro colocou a bomba aqui, né? Então isso tudo vai ficar a cargo da Polícia Federal de buscar os autores ou o autor dessa situação. Algumas imagens que foram compartilhadas também nas redes sociais, na imprensa de forma em geral, demonstram esse artefato, como o senhor bem mencionou, por conta da carga até explosiva. Vocês não descartam essa hipótese, a perícia está sendo feita, obviamente, mas aparentemente parecia até uma espécie de vidro, de perfume que havia na base. Na base do artefato explosivo, continha um vidro de perfume. Certo? Só que um vidro de perfume opaco, não dava para se ver o que tinha dentro desse frasco de perfume. Um frasco de perfume ele foi fabricado para armazenar perfume, mas ele podia estar contendo naquele momento gasolina, diesel, podia estar contendo qualquer outro tipo de explosivo plástico e maleável dentro desse invólucro. E o próprio corpo do perfume geraria fragmentos, né? Então geraria uma área de atuação muito maior do próprio explosivo. E junto a esse perfume, não era apenas um perfume, né, era um frasco de perfume com um conteúdo desconhecido, havia um corpo cilíndrico colado a esse conjunto, fixado com fita isolante. E desse segundo corpo, não era possível identificar também o seu interior. Havia um vestígio, uma ideia ali visual de que poderia ser uma bateria, o que levou a gente a levantar o nosso alerta, porque poderia ser um artefato acionado remotamente, poderia ser um artefato armadilhado por descompressão, poderia ser um artefato armadilhado por presença, por som, ou qualquer outro dispositivo possível de se colocar num artefato explosivo. Então, por isso que a aproximação desse artefato foi feita com traje e sua manipulação foi feita através de um braço robótico, dando segurança ao operador, para que ele pudesse remover esse artefato de um local inseguro, levasse ele até um local seguro e o artefato fosse destruído de maneira a não causar nenhum dano, nenhuma lesão e nenhuma morte. Que devido ao resultado da explosão final, a gente pode crer, sim, a gente pode sim inferir e afirmar que o artefato ele poderia produzir danos, poderia produzir lesão e poderia produzir a morte de quem estivesse próximo a ele caso detonado. Diante de tudo que o senhor falou até agora, capitão Ávila, a gente observa, por exemplo, aqui em frente ao Centro Pedagógico Paulo Freire, que as aulas as atividades estão sendo realizadas de forma normal. Qual seria a orientação das forças de segurança também, até para a instituição, né, dessa instituição federal, em relação, por exemplo, a fazer uma varredura no campus, para verificar se há a presença também de outros artefatos? Bom, a orientação para outras instituições de segurança eu não sou autorizado a fazer. Certo? Mas o que eu posso lhe dizer é que todas as devidas orientações foram dadas ao Corpo de Segurança da própria UFMA. Como se trata de um caso isolado, sem motivação, sem nenhuma suspeita de autoria, então trata-se de um caso isolado, que já foi resolvido, o seu perigo já foi tirado daqui do campus da UFMA, tanto que as aulas foram retomadas. E por se tratar de um caso isolado, sem motivação, sem autoria, não há motivação para fazer uma vistoria em todos os prédios, porque não se sabe quem quis fazer, o que quis fazer, ou quem se intentava atingir com esse artefato, ou se apenas se queria gerar o pânico. Então, no momento em que a gente muda o comportamento social por conta de um artefato, de uma situação que já foi resolvida, que não tem aparente autoria, não tem aparente motivação, a gente pode estar fazendo exatamente o que o autor quer, causar o pânico.
Então, como não há nenhum perigo, nenhum risco de haver um segundo explosivo, de um ou segundo artefato, porque foi um fato isolado, então se leva à normalidade das atividades no campus. Essa informação que o senhor está, e essa fala do senhor também é importante para a sociedade ludovicense e maranhense. Capitão Ávila, diante de qualquer artefato suspeito que a população, em qualquer localidade aqui no estado do Maranhão e também em âmbito nacional, porque nós estamos também sendo ouvidos por todo um público, né, em âmbito nacional e até internacional, quais são os procedimentos que a população deve adotar? No caso de uma suspeita de bomba, né, de artefato explosivo, não se pode descartar, porque não parece uma bomba, né? Hollywood trouxe muito pra gente aí, aqueles artefatos vermelhos com relógio, né, o papaléguas. Então, hoje, tudo pode ser uma bomba. Uma mochila pode ser uma bomba, uma maleta pode ser uma bomba, uma caixa pode ser uma bomba. Só que a gente tem que atentar, né? Esse objeto deveria estar aqui? Esse objeto foi colocado por alguém conhecido? Esse objeto costuma estar aqui? Esse objeto é um objeto estranho? Então já se liga o alerta. Então, tratando-se de um alerta de uma possível bomba, um artefato explosivo, não se deve descartar a possibilidade que de fato seja. E qual é o comportamento que quem testemunhar esse fato deve fazer? É alertar as autoridades de segurança, a segurança do local, para que o local seja isolado, as pessoas sejam afastadas e o esquadrão de bomba seja acionado para poder intervir de maneira adequada naquele objeto, que pode ou não ser. E não sendo ou sendo, sempre será tratado por nós como se fosse, por segurança. Então nós sempre vamos fazer a remoção segura do objeto com um local seguro, se possível desmantelar, se não for possível a gente vai ter que fazer a destruição, e se for o caso de estar numa vítima, aí nós somos obrigados a intervir manualmente nesse explosivo, certo? Mas como não havia risco a pessoas e nem a bens valiosos aqui do próprio prédio, o objeto foi removido e destruído. Certo? Então, não mexer, não tocar, não manipular, se você desconfiar que seja um artefato explosivo. Acione os responsáveis pela segurança do local, a segurança pública, e isole o local e afaste as pessoas e aguarde a nossa chegada para poder fazer o que tem que ser feito. A Rádio Mirante News FM agradece o Capitão Ávila do BOP, que é do comando, né, também na verdade, do Batalhão Antibomba de Operações Especiais do BOP, falando, né, dando todos os esclarecimentos em relação a esse artefato. Eles trabalham com a hipótese de artefato explosivo por conta do que foi verificado ao se desativar esse artefato. Então, durante a perícia que isso, de fato, será comprovado. Mas pela explosão, sim, eles não descartam a hipótese de que poderia causar, sim, um prejuízo. Rodrigo. Ok, Alessandra. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com outras atualizações aqui na 104,1, 2 horas e 38 minutos.